Bora, pessoal! Vocês não querem almoçar hoje? O bom de fazer, quer dizer, o bom de fazer presencial é que se você dá uma pausa assim, toma um cafezinho, depois almoça com a galera, depois volta para ter mais 3 horas de aula, que é bem mais de boa. Em casa você já fica, né, mais assim, né, mais ansioso, assim, né, para o negócio, não, você vai ficar muito tarde, não sei o quê. Tem coisa que você quer fazer, marido quer fazer não sei o quê, mulher quer levar não sei aonde. No presencial não tem essa não. Tô aqui e já era, não dá pra fazer mais nada. Bom, vamos lá. Eu escrevi um texto há algum tempo, né, que chama A Verdade Inconveniente sobre a Criatividade no Marketing. Então, vou só colocar algumas coisas que eu disse lá. Eu acho que depois vale a pena ler o artigo. Eu não gosto muito de me auto-recomendar, mas é que eu acho que aquele texto é um dos poucos textos assim, em português que tratam desse assunto. Né? Eu estou falando poucos porque eu não achei outro. Não quero dizer nenhum, porque daqui a pouco alguém acha um e tal. Mas a verdade é que em marketing, assim, eu acho que até aqui tudo bem, né? Em relação à criatividade. Eu acho que se vocês só ficarem com essa ideia de que a criatividade é a solução de contradições e de que o seu trabalho é identificar essas contradições e, identificando essas contradições, buscar as habilidades, as referências e o tempo necessário para resolvê-las. Criatividade é isso, tá? A criatividade no marketing tem um problema, porque nós temos essas duas posições aí, né? Uma é a ideia de que a criatividade é a solução de tudo, né? Assim, a criatividade vai resolver tudo sempre, né? E aí, quem inventou isso foi o Bill Bernbach, né? Na verdade, nos anos 60 ali, que ele inventou esse negócio de copywriter criativo, designer criativo, né? Que as pessoas colocam na bio às vezes. É a ideia de que a criatividade é tudo, vai resolver todos os problemas, e é isso que funciona, a criatividade é a única coisa que faz vender e tal, né? E tem o pessoal, que é um pessoal ligado à resposta direta, ligado, que são mais vendedores, se veem mais como vendedores do que como pessoas criativas. Eles têm essa mentalidade mais de engenheiro, né? De fazer o que funciona, da eficácia. É como se o pessoal da criatividade fosse ineficaz. E eles dizem assim, né, que o David Ogilvy, né, que na verdade acreditava no poder da criatividade, dizia que se não vende não é criativo, né? Então, e para eles tudo que vende é criativo, só que isso cria um ciclo, né, vicioso, né? É criativo porque vende é criativo. Tudo que vendeu é criativo. Então, fica assim, tudo bem, então vender é criativo, é isso. Então, a criatividade e eficácia e vendas, né, acabam ficando a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença entre uma coisa e outra, né? Então, o David Ogilvy, gente, ele era muito bom e tal, mas ele era ainda um marqueteiro. Tá? Não é um grande escritor, um grande filósofo, ele é um marqueteiro, né? Então, assim, é isso. Vale a pena ler, gosto muito dele. Só que só vamos entender quem é quem aqui, né? E aí, e ele fala isso, o David Ogilvy sempre fez isso. Ele mesmo queria ser uma contradição humana. Então ele falava que criatividade não vende, depois ele ia lá e ganhava um prêmio de propaganda, assim, né, de criatividade. Então. Ele não queria que os clientes pensassem que ele era um artista. Ele queria que os clientes soubessem que ele era um vendedor e que o trabalho dele era fazer a sua empresa vender. Eu estou ganhando prêmio de criatividade aqui, mas não interessa. Né? O meu negócio aqui é ganhar dinheiro. Né? Então, o pessoal dele. Então, o David de propósito criava esse tipo de imagem. Uma imagem pessoal e uma imagem para os clientes. Assim, né? E aí, no pessoal da resposta direta, então a criatividade é meio que viagem, assim, né? Eles não gostam muito de falar disso, eles vêm como vendedores, eles querem fazer o que funciona, entre aspas, né? E eles têm as técnicas específicas para isso que funcionam sempre em todo o contexto, porque são métodos validados. Então, isso é uma conversa muito de maluco, assim, muito difícil de conversar com pessoas assim. Tanto com as pessoas que, né, acham que são criativas, porque elas são meio maluquinhas, assim, né? Menino maluquinho, e aí as outras que não querem saber dessa conversa e tal, porque é grana, 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 né? Então aí esse é o estado das coisas no Brasil. A questão para nós é, como que você vai provar que um anúncio é mais criativo do que outro? Como que você faz isso? Você precisa primeiro saber o que é criatividade, como ela pode ser medida, e depois você precisa da resposta dessas empresas, relatórios.
para saber se o anúncio vendeu ou não. Porque mesmo os prêmios, anúncios que ganham prêmios, quando a pessoa fala que tem, sei lá, prêmio de Cannes e tudo mais, isso não quer dizer muita coisa, na verdade, porque muita coisa ganha, muito lixo ganha prêmio de Cannes, para falar a verdade, né? E não quer dizer que a empresa ganha dinheiro também. Eu sei que é triste, né? Porque parece que é igual o Oscar, né? É igual o Oscar, né? É verdade, isso é uma boa. O Oscar tem filme horrível que ganha Oscar, né? Assim, e tem filme bom que ganha Oscar também, né? Então, tem um Oscar que até hoje eu lembro, que é quando o Resgate do Soldado Ryan ganhou do Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, né? Os dois filmes são bons, mas o do Terrence Malick é muito melhor. Muito melhor. E talvez você nem conheça, nem soubesse desse filme aí. Então, cinematograficamente, o roteiro é melhor em todos os sentidos. Né? Não tem nem conversa. Mas tem o Tom Hanks, né? Então, e é um filme mais palatável também para o público comum. Tá? Mas a verdade é essa: ganhar um prêmio não é um sinal nem de criatividade, nem de que ganhou dinheiro. Esse aqui é triste. Porque as empresas, você só vai ter na Inglaterra, por causa das leis de transparência das agências de publicidade, e lá você tem o IPA, né, que é o Instituto de Publicidade e Advertising, né, e Propaganda, que faz essas análises e diz de fato qual anúncio deu dinheiro ou não. Fora disso, a gente não tem essa transparência. Ou as empresas falam, né, ou... Né, assim, porque também não tem muito interesse das empresas em falarem que tal anúncio deu muito dinheiro, vocês percebem? Porque daí o concorrente vai lá e faz um parecido. Então, assim, o mundo da publicidade é um mundo meio obscuro mesmo. E é por isso que as pessoas suspeitam do trabalho do marqueteiro, e com razão. Ninguém sabe se deu dinheiro, ninguém sabe como é que funciona, você mexe muito com as ideias das pessoas, você enfia seu produto no meio do meu vídeo do YouTube, né? Então, não é uma das profissões que realmente sejam, né, passem qualquer tipo de credibilidade, assim, né? Mas é uma profissão típica de pessoas que têm alguma inclinação artística, criativa, né? E vem um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. É muito comum. A agência é cheia de artista frustrado. Agência tradicional, né? Cheia. Gente que queria ser músico, gente que queria ser cineasta, meu próprio amigo, né? Até hoje, por exemplo, ele não fez um filme. Eu sempre brigo com ele. Cara, cadê seu filme? Cadê seu curta? Cadê? Né? Tem comercial e tudo mais. Então, acaba engolindo o talento das pessoas, né? Mas a verdade é que cheio de gente talentosa. Tá? E a verdade também é essa, a gente não sabe como avaliar essas coisas, né? Então tem um exemplo muito famoso, que é um exemplo da pesquisa da Harvard, né? Gente, esse tipo de revista vocês precisam ler, tá? Harvard Business. Sempre dá uma entra lá, você coloca Harvard Business no Google, e dá uma olhada nas pesquisas. Tá? É gente que paga 24 horas por dia para fazer pesquisa de marketing, tá? Você não precisa ficar imaginando o que funciona e o que não funciona. Sabe? Assim, tem gente que está pesquisando isso. E assim, claro, tem que saber criticar um pouco as pesquisas, né? E eles colocaram os critérios para avaliar esses anúncios. Um deles era a originalidade. E aí a gente já entra num problema, né? E eles colocaram originalidades apenas como ideias raras, surpreendentes ou que se afastam do óbvio, tá? Não é original no sentido de origem, sem origem, né? Do zero, tá? Incomum, vamos dizer assim, que daí a gente consegue chegar a um acordo. A outra era flexibilidade. Quer dizer, o anúncio, ele liga o produto a usos diferentes. No áudio que eu falei da L'Occitane ontem, era disso. Você conseguir colocar o anúncio em vários contextos diferentes. Quando você consegue fazer isso, cara, é uma maravilha. Você tem ideias infinitas. Lembra da laranja? A laranja vai ganhando várias funções. Várias funções, tá? O que você quer, né, o que seria interessante fazer no seu anúncio, é isso. Você conseguir ter várias funções diferentes para a mesma tese, para o mesmo produto. O que você quer é criar uma série que possa ser repetida, um formato que possa ser repetido, tá? Então, e de fato eu tenho que concordar com a análise. Eu acho que isso é um sinal de criatividade mesmo, porque mostra, né, uma amplitude da imaginação que invade e cria sentido em vários contextos diferentes. Lembra da diferença entre ter um dialeto e uma língua, tá? A elaboração, quer dizer, detalhes inesperados ou ideias simples que se tornam sofisticadas, né? Então, os anúncios da Tigre são assim, o da Bombril são assim, né? E vários outros, assim, que a gente vai ver ao longo do tempo, mas eu acho que é fácil de perceber. São anúncios que, por causa da sua simplicidade, podem ser repetidos. Anúncios muito sofisticados, como de perfumes, acabam
servindo só para aquele perfume, não dá para fazer outro exatamente. Aliás, essa é outra coisa. A história dos anúncios de perfume é muito interessante. É algo que vocês precisam pesquisar também. Porque é um dos produtos mais impalpáveis do mundo. Tá? É muito próximo do infoproduto, que também é um anúncio, é um produto impalpável, é conhecimento, cadê a forma? É diferente do físico, em que você tem a forma do produto, você tem a laranja, você tem a bolacha, você tem, né, o celular, e o celular tem uma forma, dá para você brincar com essa forma. Tá? O perfume não tem, é só cheiro. Tá? Então, é aquilo que eu falei de pegar a forma de prestígio. Olha os anúncios de perfume e veja o quanto ele se parece com o tipo de produto que você trabalha. Né? O que dá para fazer? O que dá para se inspirar ali nesse anúncio de perfume? Vocês vão descobrir coisas muito legais. Tá? Talvez a gente fale disso aqui mais para frente também. Né? A síntese, né? Então, avalia a fusão de objetos não relacionados, que a gente vai ver que é uma das partes do processo criativo. Né? Juntar coisas que parecem opostas ou que parecem estranhas. Né? O valor artístico, que não é exatamente, né, assim, a criatividade, mas se tem elementos verbais ou visuais que lembram o mundo das artes. Tá? Se a qualidade é alta, se o diálogo é interessante, se a paleta de cores é original, a música é memorável. Então, isso aqui é um pouco mais vago, mas a questão é que os anúncios, os consumidores veem aquilo como se fosse arte. E depois eles pediram, né, que os consumidores treinados nesses critérios. Né, então, essa é outra tese, gente, que é uma tese também dessa aula. Se você aprender mais sobre criatividade, você vai ser mais criativo. Tá? Não é só trabalho, ficar se esforçando, é entender como a coisa funciona. E aí, depois de verem 90 anúncios, entre 2005 e 2010, os anúncios que pontuaram melhor nessa escala de criatividade foram os que mais trouxeram dinheiro para as empresas. Né? Eles reconheceram que mais criatividade nem sempre traz mais resultados. Né? E na pesquisa, depois no artigo tem o link da pesquisa lá. Mas na pesquisa você vê que, a partir de certo ponto, colocar mais parafernália, mais criatividade, que eu imagino que assim é exagerar um pouco a coisa artística, exagerar um pouco a música. Eu acho que esse tipo de exagero que é confundido com criatividade, quer dizer, perde um pouco da simplicidade, nem sempre traz mais vendas. Mas, no geral, sim. Não é uma lei, tá? Mas, no geral, mais criatividade, quer dizer, mais desses critérios aqui, trazem mais dinheiro. Tá provado. Ok? Pode mandar para o seu amigo pé no saco. Porque no fundo as pessoas falam assim, não precisa ser criativo para ganhar dinheiro. No fundo elas querem dizer assim, eu não tenho criatividade, então tomara que seja verdade. Entendeu? Tomara que não precise, porque eu não tenho nada para dar. Né? Então, você entendeu? É um tipo de coisa assim, em geral o pessoal meio ressentido assim mesmo, assim, não sei porquê. Assim. É tipo eu não preciso treinar, eu já tô bem, tá ligado? A Harvard já tá bom assim, não preciso. Não, cara, assim, é uma discussão assim, a pessoa quer que não seja relevante, ela sente até um alívio, assim, tomara, né? Ufa, ainda bem que criatividade não é importante, porque, nossa, senão vai ficar devendo isso daí, né? Então, a questão é essa, gente, assim, existe uma relação óbvia, não, quer dizer, não óbvia, né, mas uma relação relevante entre criatividade e dinheiro, tá? Criatividade e resultados, tá? Se é isso que importa, se é isso que a gente faz, trazer resultados, ela faz, tá? Porque, de novo, como não, né? Faz parte do ser humano criar coisas, entendeu? E ter algum tipo de criatividade. É óbvio que vai ter uma relação, né? É que assim, dizer que a criatividade não importa, no fundo as pessoas às vezes querem dizer assim, você não precisa fazer um negócio esquisito, que a gente concorda. Eu tô sério. Assim, muitas vezes eu acho que se a gente conversasse com essas pessoas e elas deixassem de atuarem, saírem do personagem do vendedor que sabe tudo, a gente já concordaria. Não é verdade, eu não acho que é coisa esquisitona, não. Eu não acho que é coisa diferentona, não. Tem um monte de coisa simples que eu acho extremamente criativo, né? Então, esse tipo de coisa funciona, tá? E assim, uma coisa que a gente viu aqui, né, que essa relação circular, mas um livro que vale a pena dar uma olhada, eu não coloquei na bibliografia porque não é exatamente criatividade, mas é o do Byron Sharp, eu indiquei em alguma call aí, recentemente, acho que foi com o Hugo, o How Brains Grow, tá? Porque um dos papéis da criatividade é criar um espaço que o Byron Sharp é um dos fundadores do IPA, né, desse Instituto de Publicidade e Propaganda do inglês, né?
E uma das coisas que ele avalia, vendo centenas de marcas, pesquisa, marcas grandes, assim, ele vê que é a criação de um negócio chamado disponibilidade mental, né? Então, a disponibilidade mental é um dos modos também da arquitetura dos anúncios, é o fato de você criar uma imagem da sua marca que permaneça na cabeça da pessoa por muito tempo. Então, às vezes você faz anúncio como a Coca, ela não faz quando a Coca faz anúncio, ela não faz anúncio assim, vamos ver quantas Cocas a gente vendeu agora, vamos ver qual foi o ROAS dessa Coca. Ninguém faz isso. É para ver assim, a nossa fatia de mercado permanece, né? Ela aumentou, ela diminuiu, não é? Ela continua a mesma coisa. É garantir essa fatia de mercado, principalmente. Tá? É para a coisa ficar na memória, a pessoa precisa lembrar da Coca. Tá? Então, a criatividade em geral serve porque a pessoa vai te lembrar, né, vai lembrar de você de um jeito particular. Puxa, teve um anúncio que você fez, foi muito legal, um anúncio que tinha tal coisa. Não quer dizer assim, eu fui lá e comprei o seu curso, mas eu lembrei de você porque você fala dessas coisas. E o conteúdo também serve para isso. Quando você cria alguma coisa que as pessoas se lembram, elas ganham esse espaço de disponibilidade mental. Você fica disponível. Ah, tem um cara que fala disso. Ou tem um maluco que tem um texto sobre isso aí que você falou. Então, esse tipo de experiência é que para isso que serve muitas vezes o anúncio, a propaganda. O grande problema é que você tem que tomar cuidado com o tipo de disponibilidade que você quer fazer, quer criar. Porque se você cria coisas assim que não tem muito a ver com o tipo de pessoa que você quer ser conhecido, esse talvez seja o maior problema do conteúdo, as pessoas vão lembrar de você, mas pelos motivos errados. Por isso que o bait, o clickbait, ou fazer essas imagens nada a ver, ou que não tem nada a ver com o seu produto, é ruim. Porque as pessoas vão lembrar de você, mas pelos piores motivos. Ou por um motivo que às vezes não tem nada a ver. Então, não adianta você sexualizar no anúncio, sexualizar no seu conteúdo. As pessoas vão lembrar de você? Vão, porque sexo é um negócio que, assim, é impossível de ignorar. Impossível. Parece alguém pelado aqui e tal, você não tem nem como eu falar. Sua atenção vai ser tragada pela nudez, entendeu? Não tem como. O ser humano foi feito, né? Essa é a parte biológica impossível de ignorar. Agora, chamou minha atenção. E aí? O que você tem a oferecer? Pornografia? Você entendeu? É OnlyFans? Não, é curso de copy, é, sei lá, né? Gestão de tráfego, é produtividade, né? Então, aí eu não sei o que tem a ver a sua sexualidade, né? Não sei. Mas assim, você conseguiu a minha atenção, parabéns, né? Então, a atenção, não capturar a atenção da pessoa é um negócio que as pessoas falam assim que você precisa capturar a atenção das pessoas e tal, e não falam o que é atenção, como ela funciona, é dizer nada. Todo mundo sabe disso, gente. Todo mundo, assim, eu tenho certeza que você sabe já escrever copy, por exemplo. Você sabe os princípios e tal. É que você aprendeu umas coisas que atrapalharam, entendeu? Que tornou o processo um pouco difícil. Mas pensa bem, qual que é a alternativa a não capturar a atenção das pessoas? É ignorar as pessoas? Tipo assim, é uma coisa ultra óbvia. Qual que é a diferença? Assim, assim, sempre que alguém falar é preciso fazer tal coisa, se diz em alternativa ao quê? Qual que é a outra opção? É até um teste de imaginação para ver se você consegue ampliar as possibilidades, né? A ignorar as pessoas vai fazer com que as pessoas prestem atenção em mim, você entendeu? É um negócio meio de maluco mesmo. Então, a questão, eu acho que é isso, né? Então, assim, prestar atenção no Byron Sharp por causa disso, né? Aqui no mercado digital a gente só usa esse modelo, né? Quanto dinheiro foi, quanto dinheiro veio, né? Só que, em geral, você tem outras coisas que a gente usa para avaliar assim, quanto aquela empresa tem penetrado num certo mercado, tá? Do que apenas o dinheiro que ela que ela gerou. Tá? Eu acho que um maior exemplo é aquele da Liquid Death, né? Tem um texto meu também sobre essa marca, que eu acho que é um exemplo extraordinário, gente, para vocês verem possibilidades de pegar um commodity, que é água. Eu tenho certeza que aquela água não tem gosto de nada diferente, tá? É uma água como qualquer outra. Colocar numa lata já foi um negócio genial, extremamente criativo, né? Porque olha, você deu, quais são as contradições de uma marca desse tipo? Como pegar um produto de commodity e cobrar por um produto de marca, né? A gente bota numa lata porque essa normalmente ou é em garrafa de vidro, né, que é caro e são marcas de luxo, de água, né? Ou é plástico e a gente é contra o plástico. Então você cria até uma causa ambiental em cima disso, né? E aí tem toda a questão do nome e tudo mais. Os anúncios deles são excelentes, todos são muito bons, tá? Vale a pena ver todos, né? Mas esse é um jeito de você pensar, não é? Nesse tipo de
possibilidade. Agora, quando você vai pensar em uma água, se um dia cair na sua mão e ter que fazer a propaganda de água, essa referência é uma daqueles raminhos, né, da laranja lá, das possibilidades que dá para fazer com água. Tá? Então, é assim que, de novo, você aumenta a sua imaginação. Então, o que, assim, em resumo, né, que eu queria colocar aqui para a gente passar para o processo criativo, eu queria tentar fazer pelo menos um exercício aqui com vocês, ou pelo menos falar como eles são. Eu criei 5, eu pensei em um por dia, tá? Assim, a verdade é, né, então assim, como não tem nenhuma certeza no marketing, tanto quem defende que a criatividade vai salvar todo mundo e que ela não serve para nada, ela exagera, assim, você entendeu? Porque a verdade é que a gente não tem mesmo assim um jeito de eu garantir para você que esse anúncio é criativo sem rodar esse anúncio e dizer assim, olha, isso vai trazer dinheiro porque é criativo. É uma das perguntas que acho que duas pessoas fizeram uma pergunta bem parecida no grupo, que era como distinguir uma ideia boa de uma ideia ruim, tá? Antes de rodar essa ideia. A questão é aquilo que eu falei, ter uma ideia boa ou ruim não é nada. Assim, tipo, ter ideia ruim boa, assim, a gente faz isso o tempo todo. Agora, como que eu defino um anúncio bom, um conteúdo bom e outro ruim, que é outra pergunta mais interessante, tá? Mas pensando em inspiração, tá? A minha experiência, e conversando com outras pessoas muito mais criativas do que eu, é de que existe uma certa excitação, existe um certo erotismo mesmo ligado à criação, né, não só literária, mas a criação de qualquer coisa criativa, tá? Que tem várias referências, sim, tem documentários só sobre isso e tal. Mas existe uma certa excitação, que é essa excitação de querer mais daquilo, né? De se sentir empolgado, entusiasmado com aquela ideia, tá? E isso talvez seja um indício. Não é uma certeza, tá? Que é assim, eu não tenho nenhum critério. Tem isso, tem aquilo e tudo mais. Eu não consigo dizer isso. Não sei se alguém consegue dizer isso, tá? Mas a verdade é que se você tiver esse tipo de disposição, de entusiasmo diante dessa ideia, quando ela aparece, eu acho que é um bom indício de que você deve persegui-la, deve ir atrás dela, tá? Mas sem ela ganhar corpo no mundo, eu não vejo nenhuma forma disso, antes disso acontecer, saber se ela vai funcionar ou não, tá? O nosso trabalho é um trabalho muito parecido com o de um cientista, né, de um inventor. Você está experimentando coisas. Você tem sua experiência, você tem a experiência de outras pessoas, e a partir dela você vai construindo coisas novas, assim, né? Você vai montando e combinando, mas não tem como saber se aquilo vai dar certo ou não, tá? Bom, aí, daqui eu deixo sobre marketing, né? Tem um texto lá, depois eu posso mandar no grupo, mas está lá no Substack. Mas basicamente o que eu queria que vocês ficassem na cabeça é isso. Existe criatividade, existem pesquisas que provam que a criatividade traz mais dinheiro, mas não é uma lei, não é certeza, e a partir de certo ponto a coisa fica mais ou menos vaga, tá? E você consegue treinar as pessoas. Eu acho que outra coisa que a pesquisa poderia ter concluído é você consegue treinar as pessoas para identificarem anúncios criativos, tá? Que é também uma tese minha. Fechou essa parte? Então, assim, o processo criativo. Gente, eu dividi aqui entre o processo que envolve o indivíduo, pensando nessa separação aqui do Csikszentmihalyi, né? Existem processos que beneficiam mais o indivíduo, ou que tem mais a ver com o mindset do indivíduo, né? Tem mais a ver com como eu posso dizer, com a experiência sua mesmo, é um negócio de mentalidade seu, pessoal, tá? Existem coisas que têm a ver com como você vai, né, assim, realizar essa habilidade, e coisas que envolvem até onde você vai fazer isso, e para isso tem algumas indicações de grupos, né, assim, como que você pode usar isso, criatividade, processo criativo em grupos, tá? Esse aqui é o método ARCO, é o método do professor Luiz Carreira, tem um livro dele que eu recomendo aqui no finalzinho, né? E ele coloca o método ARCO, né, em quatro momentos, tá? Então, isso aqui é mais para você pensar ali pessoalmente, né? Não é necessariamente, isso não tem a ver com a sua profissão, tá? As outras têm mais a ver, mas essa aqui são perguntas legais para você fazer. Ele diz atenção, que é o que eu amo, né? Então, por exemplo, ele diz assim que o foco é uma atividade temporária especializada, né? Você foca em uma coisa específica por algum tempo, mas não por muito tempo. É difícil ter foco por mais de 1 a 2 horas, e olha lá, né? E a atenção é mais geral e dinâmica, né? Então, assim, a questão é onde você tem prestado atenção mostra o que você tem amado, o que você tem buscado, tá?
E a atenção, estar atento, é também estar atento às circunstâncias, estar atento às oportunidades, estar atento às novas ideias, né? Que é o que tem a ver com essa questão do relaxamento que a gente falou. Você tem que estar disposto, pensar nisso, né? Tem que começar a refletir sobre, de fato, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, tá? Não tem a ver exatamente com foco, é realmente atenção, ficar atento, ficar, né, assim, disposto a se entregar, se render para algumas curiosidades, para algumas intenções, para alguns instintos que você tem, tá? E a outra, né, a resposta é o que eu quero ser, o que eu posso ou devo fazer dentro das minhas circunstâncias, né? Então, ele diz assim, né, se a atenção à disposição, a resposta é um compromisso, né? Então, você vai prestar atenção em várias coisas e algumas vão chamar mais a sua atenção e a essas você vai responder. Você vai dizer assim, eu vou me comprometer a fazer essa bagaça aqui. E aí, por isso que vem a resposta, né, vem de responsabilidade, e aí você responde aquilo, dizendo, eu sou a pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, eu presto atenção em várias coisas, eu vejo várias coisas, mas nem todas são minha responsabilidade. É por isso que, quando às vezes eu falei assim, você vê filme, ou vê algum livro, ou sai para andar, não precisa você não tem nenhum compromisso em fazer um filme de cinema. Você não tem nenhum compromisso em escrever uma obra literária. Você não precisa responder a essa atenção. Você pode responder à atenção que envolve o seu trabalho. Você está usando aquilo como um meio de atenção, mas a resposta que você vai dar vai ser como forma de copy, ou como forma de post, como você quiser, dentro do seu trabalho. Então, isso vai te ajudar a não ver isso como tempo perdido. Você não tem nenhuma responsabilidade de escrever obras, assim. Você tem responsabilidade aí com as que você assumiu. Mas a atenção sua pode estar nesses lugares e deve estar, na minha opinião, para você conseguir fazer melhor as responsabilidades, cumprir melhor as responsabilidades que você assumiu, tá? A outra é a confecção, que é como fazer. Aqui é a parte técnica mesmo, né? Você assim, tem a compreensão teórica e prática, né, para você realizar aquilo que você se comprometeu a fazer. Tá? Então, todo método, não importa qual você siga, vão ter essas coisas. Um período de atenção, que envolve um pouco de pesquisa, um pouco de paciência, um período de compromisso, você vai selecionar ali as coisas que chamaram mais a sua atenção, e um período de compreensão e prática daquilo. Né? Então, aquilo que eu já falei, a prática ela não ensina nada. O que ensina é a teoria que você cria depois que você praticou. Você fez alguma coisa. E aí você pensa, puxa vida, o que deu certo? Por que isso foi bom? O que será que eu fiz aqui que eu posso repetir? Isso é tudo teoria, não é prática. Né? Então, a prática em si ela não ensina. Né? Assim, ela é a experiência sua. Você aprende depois que você reflete sobre ela. Né? Senão, poxa, não precisaria ter escola. Você deixaria as pessoas andando assim? E elas iam aprendendo tudo sozinhas, né? Fazendo. Né? Então, a questão é essa, né? Você confronta a sua teoria na prática. Você faz aquilo, né? E daí você fala, puxa, isso aqui eu vi que não deu certo. Será que tem outro jeito? Né? Você criou uma nova teoria, uma hipótese. E aí você vai lá, testou, voltou, deu certo. É assim mesmo. Né? E a oferta é a quem eu sirvo. Né? O que você oferece? Né? Então, de novo, admiram as obras das pessoas, não as ideias que elas tiveram a respeito de como fariam se tivessem tempo. Você precisa expor suas obras, você precisa se expor, tá? Então, esse método arco, até lembrando do objeto arco, né, a tensão na corda, né, você tem que se opor a flecha, a tensão daqui e tal, tem toda uma explicação no livro do Carreira, porque ele usou essa imagem, mas o que você precisa saber é isso, até aqui, né? Esse é um tipo de método, assim, eu sei que não tem o passo a passo aqui, tá? Mas a questão são essas as principais perguntas para você mesmo começar a pensar num método que faça sentido para você. Tá? Sabendo que você quer prestar atenção, você começa a entender um pouco daquilo que você quer pesquisar, onde você quer botar o seu coração ali. O que você precisa fazer, né, no seu trabalho. Eu trabalho com um nicho de fitness. Então, quer dizer, eu me comprometi a não dar mais exemplos de fitness e emagrecimento, porque a gente só fala assim. Então, eu me comprometi com o nicho de, sei lá, né, maternidade ou de desenvolvimento pessoal. Né? Então, você começa a prestar atenção nisso pelo seu trabalho, embora não seja algo pessoal. Tá? E você começa a pesquisar sobre isso. De onde vem essas ideias? De onde vem a ideia de produtividade? Quem falou isso primeiro? Né? Então, a sua atenção começa a ir para esses lugares. E aí você começa a responder algumas. Essa aqui eu vou me comprometer a fazer. Essa aqui é interessante. Né? E a confecção é começar a montar essas coisas. Né? A técnica mesmo da sua profissão. E a oferta, que é expor essas coisas
a um lugar, não é? A jogar isso no mundo, tá? Bom, esse aqui realmente assim não é um passo a passo, tá? Mas são essas perguntas que cada um de vocês, eu acho que deve responder para si mesmo, né? Deve prestar atenção ali e ver o que faz sentido para você. A outra maneira, que é a maneira prática, então isso aqui para mim é um negócio pessoal, cada um tem que fazer, cada um tem que, não tem certo ou errado aqui, você só tem que manter isso em mente. Um livro para ter ideias no marketing mais famoso do mundo é esse aqui, ó. Bem antigo já, tem umas 30 páginas no máximo, né? E é um livro mais óbvio do mundo, tá? Aqui tem um resumo, se você não quiser ler o livro, mas eu recomendo que você leia. Infelizmente só tem em inglês, eu acho, né? Que é uma técnica para produzir ideias do James Webb Young, tá? E o prefácio, inclusive, é do Bernbach, né? O cara que fez os anúncios, ou pelo menos não fez, mas era da agência que fez os anúncios, né? A DDB, que fez os anúncios do Volkswagen, tá? Aqueles famosos lá. Basicamente, é assim, vocês vão até rir, mas é isso aqui, ó. Reúna o máximo de informações brutas possível. Aqui não tem esse aqui. Quer dizer, o que significa isso? Todos os fatos sobre o produto, sobre a ideia, sobre aquilo que você está fazendo, né? Os fatos, aquilo que você não pode mudar. O produto, por exemplo, dura 24 horas, ou o produto tem 30 aulas, ou o produto tem um material de 500 páginas, ou é um aspirador de pó que precisa colocar na tomada. Todos os fatos. Você vai fazer uma lista. Todos os fatos. Aquilo que você não pode mudar. As coisas são assim. Tá? Vai ser vendido por R$500. Não vai ser vendido por 3 mil. Assim, são as coisas que você não pode fazer nada. Assim, é tudo aquilo que envolve esse tipo de fato. Tá? Depois, você vai mastigar, né? E ter essas suas primeiras ideias. Né? Então, assim, quando você tiver os fatos, você vai começar a entender mais do seu produto, né? Mais daquilo que ele faz, né? Mais daquilo que ele pretende fazer, pelo menos, né? E aí você começa a pensar. Essa é a ideia de você começar a ter paciência no projeto, né? Começar a ver aquilo que faz sentido, testar algumas coisas, ver se você consegue fazer, realmente só anotar, né? De novo, olhando para a laranja lá, novas possibilidades. O que daria para fazer? O que daria para fazer nessa contradição aqui do preço, né? A gente não consegue alterar o preço. Como é que a gente consegue fazer isso? Ficar mais barato. A gente pode parcelar. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? A gente pode parcelar. A gente pode fazer isso. Então, assim, é pensar nesses fatos e ver as contradições que estão neles. Todo produto tem contradições, gente. Todos. Ó, o produto do Rafael aqui é longo. O produto do Rafael tem muita coisa. Como que eu faço parecer pouco? Se eu quisesse fazer isso, essa é uma contradição. Como eu consigo colocar muita coisa e parecer leve? É uma contradição. Você pode querer resolver isso ou não. De novo, é responsabilidade, compromisso. Né? Você pode assumir isso. Você pode, inclusive, fazer a propaganda disso. É difícil mesmo, não entre. Você pode fazer assim. A Volkswagen fez assim. Olha, o nosso carro é humilde mesmo, mas ele dura. Você tem que ter o mas, né? Você tem que ter alguma coisa que compense. Tá? Então, é simplesmente fazer as possibilidades. Tá? Você, de novo, se você já está com o produto há muito tempo, você tem os fatos em relação a esse produto. E se você não tem, você já está errado. Tem que ter os fatos. Tá? E as ideias envolvem como pegar os melhores fatos do seu produto e como propagandeá-los. Esse é o seu trabalho. Só que você vai encontrar algumas contradições. Tá? E aí já comecei a começar a chegar aqui nessa parte de parar de pensar no assunto. Você tem que ter um tempo. Você tem que ter um tempo, gente. Assim, um tempinho que é só para você deixar a coisa acontecer, fermentar. Tá? Não adianta ficar olhando para o pão lá que não vai crescer mais rápido. Né? Assim, não vai funcionar. Então, é isso. E depois e assim, o livro é esse mesmo, gente, de propaganda, para ganhar dinheiro. Não tem nada de viagem aqui, não. Esteja pronto para que as ideias fluam a qualquer momento. Né? O que significa isso? Trabalhar. Você para de pensar um negócio e começa a trabalhar. E aí é a atenção de novo. Você fica pronto para ver se alguma ideia te encaminha para algum caminho. Né? Sim, caminha para um caminho também ficou engraçado. Mas para ver se ela dá alguma direção para você. Uma orientação. Você precisa ficar nesse estado com a rotina do trabalho. Tá? Não vai acontecer do tipo, você para de pensar no assunto e vai fazer qualquer outra coisa por 2 meses, entendeu? Não é isso que eu tô falando. Você vai parar de pensar, chega uma hora que não dá mesmo. Você fala,
quer saber? Vou fazer outra coisa. E aí, no outro dia, no seu horário de trabalho, que você definir aí, você volta e pensa naquele mesmo assunto. Sempre alguma coisa surge, às vezes dormindo. Né? Às vezes no dia de manhã você está tomando café, tomando banho. É muito comum isso que eu estou falando, né? Assim, não é nada demais, né? Só que às vezes a gente esquece disso, quer forçar, porque a gente não se vê como uma pessoa criativa e como uma pessoa técnica. E daí a gente acha que vai resolver tudo na pesquisa. Tá? Se a pesquisa resolvesse tudo, gente, assim, os pesquisadores seriam as pessoas mais criativas do mundo. E assim, como vocês podem ver, não há muitos artistas ou pesquisadores famosos por serem assim, né, artistas da pesquisa, né? Mas todo artista tem pesquisa, tá? Mas eles não são famosos pela pesquisa, e sim pelas obras. É isso que você tem que ter na cabeça. E aqui, no caso do marketing, moldar e desenvolver a ideia para utilidade prática. Tudo isso, gente. O livro vale a pena ler porque ele dá muitos exemplos, ele desenvolve bastante isso que eu estou falando, mas o método é esse. Ultra simples. Ultra simples. Informações e fatos. Pensar nelas. O que dá para fazer? As contradições que o meu produto tem. Parar de pensar no assunto. Deixar o cérebro trabalhar para você. Assim, comparecer ao trabalho. Comparecer à sua rotina. E tentar dar um aspecto prático. Algumas ideias que você tiver, que você vai ter, não vão ter nada prático. Você não vai conseguir transformar aquilo em algo prático. Tá? E aí significa que você está falhando nessa parte aqui do processo. Elas vão ser boas, mas não vão ter nenhuma utilidade naquele momento. Aí você vai aposentar essas ideias, vai arquivar, deixar para outra coisa, tá? Por exemplo, o que eu falei do meu negócio de suplemento lá. O que falta? Falta isso aqui, ó. Falta isso aqui. Eu já tenho os fatos, o que eu tenho que fazer. Mas o que falta? A utilidade prática. Precisa ver fornecedor, precisa ver farmacêutico, precisa ver um monte de coisa. Anvisa, tem um monte de problema. Então, esse tipo de coisa é a utilidade prática. Por enquanto, não tem utilidade prática, é só uma ideia. Até aqui você só tem ideias. É só aqui que você começa a ter obras, ter objetos, tá? Aí tem gente, eu não vou ler isso tudo, eu vou deixar para vocês lerem, para não ficar muito longa essa aula, que eu queria passar para os exercícios. Mas aqui tem um método cinético, é um método muito bom para grupos, para pessoas também. Eu acho que seria interessante vocês tentarem fazer como indivíduo, mas para grupo também funciona bem. Eu acho melhor que o brainstorming, porque o brainstorming, embora ele tenha sido feito para publicidade, ele cria um ambiente de autoridade muito ruim, tá? E assim, em geral, o chefe, né, ou as pessoas que mandam na equipe acabam tendo as melhores ideias, né? Então a pessoa fica um pouco intimidada de discordar do próprio chefe. Então assim, o brainstorming ainda tem essa aceleração, tudo tem que ser muito rápido e tal. Não existe esse tempo de mastigar as ideias. No brainstorm você vai jogando um monte de ideia à toa assim, e de novo, quem manda mais acaba tendo essas ideias, né? Você fica com vergonha de falar que a ideia veio dele, né? Tem um jeito de contornar isso, que é, por exemplo, escrever num papel, né? Que você não sabe quem deu tal ideia. Esse é um jeito de você ver, de contornar esse problema, se você gosta desse método de brainstorm, mas eu prefiro o método cinético, que é um pouquinho melhor, tá? E aí tem os tipos de analogias, tá? Que você pode fazer, aqui tem uns exemplos, tem uns jogos, aqui tem que está em inglês, tá? Mas é basicamente isso, né? Tornar o familiar, né? Aquilo que é familiar estranho e o que é estranho familiar, né? Tentar fazer comparações entre dois objetos, buscar alguma analogia pessoal, quer dizer, como que eu me sentiria se eu fosse esse objeto, ou se eu usasse esse objeto, essa coisa, eu fizesse esse curso e tal, né? Analogias simbólicas, né? E você pode buscar, né? No próprio Google, você vai achar coisas desse tipo, né? Assim, o simbolismo de tal coisa. Busca no Google que você vai achar. Assim, o meu negócio trabalha muito com simbolismo de liderança. Então vai lá, símbolos de liderança no Google. Pesquisa simplória, gente, simplória, tá? É assim, não espere um método muito sofisticado, tá? Há analogias de fantasia, né? Jogos de palavras, enfim, né? Mas essas, para mim, essas são as melhores. Essas 4 primeiras que são as melhores, tá? São exercícios que você pode fazer. Mas depois no grupo, se vocês tiverem dúvidas, tentarem implementar, a gente conversa mais. Eu quero passar para os exercícios. E aqui tem um exemplo, tá, de como você pode fazer isso, até com análise, né, de um produto. Aqui tem um método TRIZ. O método TRIZ, o melhor estudo, o melhor conteúdo disso, é um livro que eu coloquei nas referências, que é o Evolutionary Ideas. É um método soviético para a criação, né, do Heinrich Altschuler. E eu um cara que teve mais de 1.500 patentes assim, de produtos. É muito bom para quem tem produto físico, tá?
ou trabalha com produto físico. Mas o que é mais interessante nele ele fala dessa questão da resolução de contradições, que para mim é uma coisa genial, mas o que é mais interessante nele, ele tem 40 princípios de criatividade, né, de como gerar criatividade. Eu vou mandar depois para vocês no grupo, tá? Me lembrem, se eu esquecer. Os 40 princípios, que são 40 maneiras de repensar o mesmo problema. Tá? Algumas não dá para fazer, porque envolve produto físico e tal, mas eu acho que mesmo assim vale a pena dar uma lida. Tá? Então, o método TRIZ é um outro processo criativo que você pode utilizar. Tá? E aí tem um exemplo aqui para vender Danone, tá? E eu queria passar para os exercícios. Eu passei um pouquinho rápido pelo processo criativo, porque eu queria que vocês testassem qual funciona mais para você, melhor para você. Tá? Eu não quero dizer assim, faça esse processo criativo aqui que é o melhor de todos. Eu queria que você sentasse, pegasse visse até onde dá para ir. Lembrando do método arco, né, daquilo que você quer fazer, o que dá para colocar, o que faz sentido para você. Testou, testa outro. Mesmo que aquele tenha funcionado, muda para ver o que deu. Né? E depois você volta, pega um do outro e tal. Você tem que formar o seu próprio processo criativo. Mas uma técnica para produzir ideias do James Webb Ogg, para mim é o mais simples de todos, o mais básico de todos. No livro ele dá alguns detalhes de como você fazer isso. Mas se você só pegou esses 5 pontos, já tiver isso, agora eu vou pesquisar, agora eu vou fazer tal coisa, agora... Assim, para mim, você já resolveu 90% do processo criativo. Não é nada muito além disso, não existem técnicas muito sofisticadas e tal. Né? Realmente é isso, tá? Assim, se você perguntar para qualquer artista, ele vai dizer a mesma coisa para você. É isso, ter um processo e praticar. Né? As outras técnicas servem para quando você vê certos gargalos, certos defeitos no seu processo criativo, que delas vêm para resolver esses problemas específicos. Mas se você tentar introduzi-las antes dos problemas aparecerem, aí você está criando um problema falso. É como se você tivesse... Né, você quer colocar uma prótese e você nem tem... Né, nunca perdeu um membro, você entendeu? Assim, então, assim, são soluções artificiais, tá? Aí é o seguinte, gente... Poxa, hoje vai ficar muito em cima, assim, mas vamos ver. Esses exercícios, eles são exercícios que eu pensei, 5 exercícios, né? Para vocês testarem um por dia nessa semana. O propósito desse exercício, como vocês vão notar, não é criar nada genial. Não é nada do tipo. É realmente destravar, colocar num estado de preparação para fazer as coisas e de produção também, tá? Esse primeiro exercício, eu recomendo que você faça sempre, é um exercício de relaxamento mesmo, tá? Agora, vai ser muito difícil fazer esse exercício, né? Porque todo mundo tá com fome e tudo mais. Vai ser difícil desestressar, assim, mas o processo aqui, tem uns errinhos de escrita aqui, mas o processo é que você consiga relaxar o bastante para entrar nesse processo, para entrar nessa mentalidade de criação. Se você não, assim, eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu faço todos os dias? Não, porque daí eu já estou acostumado a entrar no negócio já, você entendeu? Mas para vocês eu acho que vale muito a pena testar. Faz isso durante essa semana. É só isso. Faça essa semana e vê se faz sentido, tá? E a questão aqui tem todas as orientações de como você vai fazer isso, tá? Mas o ideal é que você tente fazer isso antes de começar. Você vai ter que separar todos os dias meia hora, tá? Eu recomendo meia hora para você fazer isso. E esse exercício de relaxamento então, é para deixar você mais disponível, tá? Se você tentar incluir isso no meio do seu trabalho, vai dar errado. Você tem que começar antes de começar o seu trabalho. Né? Antes do início do seu trabalho, você tem que fazer isso. Tentar encaixar no meio vai dar errado. Tá? Ou depois. Mas talvez você esteja cansado e durma. Tá? Mas, sim, eu estou jogando aqui, mas talvez você consiga. Tá? Mas eu estou falando que normalmente não dá certo. Né? Você tem que separar um tempo. Ou separar 2 horas, ninguém fala comigo, eu vou fazer isso aqui das 2 às 2h30. Perfeito. Separe o seu horário, só estou dando uma orientação. A ideia, então, é fazer esse exercício de respiração. Ficar de boa. E aí, o outro exercício que eu recomendo é esse do aquecimento. Tá? Como que funciona esse exercício? Para que ele serve? Tá? Primeiro, você tem que pegar o caderno sem pauta, para que você escreva mais à vontade, sem as linhas vão te atrapalhar. Tá? Se você tiver caneta colorida, outras canetas e tal, enfim, com 2 mais cores, também é bom você usar. Tá? Você vai sentar de um jeito, tá? Não sei se dá tempo. Vocês estão, todo mundo aí tá com folha de sulfite? Todo mundo tá com folha de sulfite?
Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou explicar, daí a gente vai fazer. Né? Então existe esse exercício, e aí assim, o negócio você vai ter que deixar, funciona mais com aquecimento, porque daí você já está mais no ritmo, né? E aí você deixa a sua mente mais livre e você vai escrever, marcar 5 minutos no seu relógio, e você vai escrever do jeito mais rápido que você puder, sobre qualquer coisa que vier na sua cabeça, tá? Se você tiver com dificuldade, muita dificuldade, aí eu recomendo que você coloque uma palavra gatilho, né? Então eu vou dar uma aqui para vocês, né? Para você fazer isso aí. Mas normalmente, depois de um tempo, você faz sem nenhuma palavra. O ideal é só tirar as coisas da cabeça. Não é para ficar bom, não é para ficar certo gramaticalmente, não é para pontuar, é só para fazer. Esse tipo de aquecimento que numa academia ou num esporte os atletas fazem e ninguém reclama, os escritores em geral reclamam. Ah, mas eu não sei o que eu estou escrevendo e tal. Então você entendeu? Mas não é para você saber mesmo, é só para você aquecer. O cara não tem que aquecer lá para jogar bola, você entendeu? Ele não fica assim, eu não vou fazer nenhum gol. Entendeu? Então a ideia é só você aquecer. Aqueceu, escreveu, saiu, pá, beleza, agora a gente pode fazer a coisa séria, né? Mas é só isso, tá? É claro que algumas pessoas fazem isso com diário, elas já se acostumaram a fazer isso. Se é o seu caso, faça isso com diário. Mas a maior parte dos seres humanos, né, dos seres humanos vivos hoje, não fazem diário. Provavelmente vocês também não fazem. Vocês fazem, às vezes, agenda, né, que é muito diferente de um diário. E talvez vocês se sintam meio esquisitos fazendo diário e tal, né, fica lembrando, porque daí você vai tentar lembrar coisas e isso vai bloquear você, tá? Aí, beleza. É o que a gente vai fazer. Depois, a gente vai, né, você vai fazer escrever por 5 minutos isso aqui. E depois a gente vai marcar mais 10 minutos, né, e você vai escrever eu tenho vontade de. E vai fazer o mesmo exercício. Só isso. Né? De novo, não é para pensar, é para escrever. Né? Se você não tem nenhuma ideia, eu tenho vontade de ter alguma ideia, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, é só para fazer isso, é só para escrever. Eu tenho vontade de. E a partir você pode, depois disso, mudar para qualquer outro assunto, mas eu tenho vontade de, vai te ajudar. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje. O segundo é o mesmo processo de aquecimento e a mesma coisa do 2. A única diferença é, aqui você vai fazer 5 minutos, em vez de você escrever, você vai fazer primeiro um mapa mental. Aqui tem um exemplo para vocês, tá? Com a palavra luta, tá? Então, também não é para se preocupar se a coisa, assim, tem alguma coisa a ver, sabe? Por exemplo, coragem tem alguma coisa a ver com paixão, por exemplo. Não é para se julgar nesse sentido, é só para fazer o mapa mental. Você só vai fazer isso. Depois, você vai escrever o texto, né? Marcar mais 10 minutos, né? Você vai olhar por 2 minutos para o mapa, né? E você vai escrever por 10 minutos usando essa mesma técnica de escrita rápida, tá? É isso que eu recomendo que você faça em seguida. No outro dia, você vai pegar esse exercício 3, que é pegar uma foto antiga de um amigo ou parente seu. Ela precisa ser antiga, tá? E você vai fazer a mesma coisa. Você vai olhar para essa foto, né? Vai fazer, né, o exercício de relaxamento, tá? E depois que você terminar o relaxamento, você vai olhar para ela por 5 minutos. Silêncio, só vai olhar para ela. Assim, deixar sua mente ir para lugares que sem forçar muito, assim, esse aqui é meu primo, eu lembro que a gente jogava bola e tal, meu primo tinha um cabelo esquisito e tal, né? Uma vez ele caiu, é só isso. Deixa a mente ir por 2 a 5 minutos, né? E aí depois você vai fazer o exercício, né, de escrita, né? Vai colocar a palavra gatilho retrato e vai escrever. É isso. O quarto é o dos anos rebeldes. Aqui já começa a ficar um pouco terapêutico, né? Aqui você vai, né, assim, tentar, como na sua imaginação, voltar ao momento em que você se sentia mais rebelde, mais audacioso, mais ousado na sua vida. Em algum momento você foi assim, já fez coisas erradas, jogou a bola no quintal, no vidro do vizinho, né? Esse tipo de coisa, tá? E aí tem aqui as orientações de como você faz isso, tá? E o último exercício é o exercício que já começa a entrar um pouquinho. Eu poderia passar vários, talvez, né, se der certo, a gente passa mais outros, né? Mas o outro é um exercício de contrastes, tá? Você vai listar as teses, ideias, opiniões que as pessoas têm a respeito do seu mercado, né? Usando essa escrita rápida, você vai escrever. No meu mercado as pessoas já acham isso. Blá, blá, blá. É isso, né? As pessoas acham que é assim, as pessoas acham que é assado, as pessoas acham que os produtos foram... É só isso. Você vai escolher 5 delas e vai responder usando o mesmo método. Por que elas estão erradas? Qual que é a alternativa? Qual que é a diferença?
Aí você vai guardar isso. No outro dia, você vai reler, né, as respostas e vai escrever um texto, né? Vai escrever um texto rápido, né, sobre aquilo, e aí você vai descobrir os seus novos posicionamentos. É isso. É simples assim. Assim, é claro que existe, assim, aqui não está pronto, né? Mas você já vai ter o caminho, as orientações, as novas ideias para você tentar gerar alguma coisa com elas. Tá? Isso aqui deixa por último mesmo. Embora pareça ser mais direta a sua profissão, eu coloquei por último justamente para você passar pelo restante. Fechou? Vamos fazer então esse primeiro exercício para a gente terminar hoje bem. Então, do relaxamento, a gente vai pular agora, mas eu recomendo que vocês façam mesmo. Parece bobagem, mas eu recomendo que vocês façam. Tá? Então vamos lá. Pega a sua folha de papel, né? Pega seus lápis. Tá? E aí, eu sei que talvez vocês não estejam confortavelmente depois de 2 horas aí, mas vamos tentar fazer só para coisar, né? Só para ver o que dá. E aí, a questão é, eu sei que é um pouco difícil de fazer com online e tal, mas ou talvez seja até mais fácil. Eu não acho que eu nunca fiz online, assim, né? É porque no presencial você tá lá e tal, o professor fica de boa, vocês ficam, né? Só tem o barulho do lápis correndo, é um negócio mais interessante. Mas tente simplesmente agora, assim, deixar sua mente um pouquinho mais livre, né? Esquecer um pouco, tentar esquecer um pouco que você está na aula, né? E eu vou marcar 5 minutos agora no relógio, agora é 12h15, tá? E não é para você olhar no relógio. Tente não olhar para o relógio, é só para você olhar para a folha. Eu falo para você quando acabar, tá? E você começa a escrever. Tudo bem? Preparados? Então, eu vou marcar agora, 12h15. E aí você começa a escrever sobre o que você quiser. O que estiver na mente, aquilo que você viu na aula, o que você vai fazer depois dela, não interessa. Eu vou escrever 5 minutos. Beleza? Eu vou marcar aqui então. Vou até desligar a câmera para você sentir mais à vontade. E aí, 12h20 a gente volta.
Opa, podem ir finalizando aí. E aí, como é foi? A primeira vez que eu fiz esse exercício, faz muitos anos já, né? Faz quase 10 anos, hein? Mas a primeira vez você fica pensando assim, cara, não dá. Não vai dar. Não vai dar assim para fazer em 5 minutos, assim. E aí quando você começa, e o começo é bem difícil, né? Você começa a escrever e tal, e aí depois que vai, né, você vencer essas primeiras resistências, a coisa começa a fluir, tá? Então, esse exercício de aquecimento é um negócio que é preciso fazer sempre. Somente sempre que você sentir que está diante de um texto difícil, de um problema difícil e tal, você precisa se livrar disso o mais rápido possível. E é bom escrever rápido, porque se você começar a pensar, você vai se criticar, você vai dizer, mas não tá bom, não sei o que e tal. Então, essa voz interior, esse crítico interior, precisa ser calado, tá? Para que você consiga escrever com mais espontaneidade, mais fluidez, tá? Bom, aí para fazer o último, eu acho que não entendi a tarefa, foi apenas escrevendo. Não, é isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, é só escrever. O propósito é não ter propósito, né? É isso. É isso, é só isso. Agora, o que a gente vai fazer, né? Então, os outros já são mais estruturadinhos, né? Aliás, todas as outras aulas são bem mais estruturadas. É que a primeira turma eu comecei com uma aula muito pesada, né? O Carlos está aqui também na primeira turma, que era aula sobre inveja e tal, uma aula, porra, foi muito pesada, assim, e eu agora quis começar com uma aula mais leve, né? Mas as outras aulas são bem mais estruturadas nesse sentido, né? Tem um gênero específico, uns exercícios específicos, essa coisa. Aqui realmente para é uma coisa anterior até, né? Que eu falei no início. A pesquisa, montar, tudo mais, colocar em quadradinho, tudo isso vem depois. Se você não tiver essa disposição ou esse entusiasmo e tudo mais, elas não, sabe, elas vão só ser ferramentas ali que você vai usar e jogar fora. Ou assim, aquelas ferramentas você guarda e você não usa nunca, fica até cheio de teia, né? Bom, o outro é o seguinte, então, é a mesma coisa que vocês já fizeram, né? Só que agora tem uma palavra gatilho. Eu vou adaptar isso aqui para a gente testar duas habilidades ao mesmo tempo, só para ver se vocês entenderam, tá? Porque tecnicamente você vê aqui, ó. Eu vou fazer o do tenho vontade de, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Eu vou pular isso aqui para. Não, vou adaptar, vou fazer isso aqui. Ó, fazer isso aqui. Você vai escrever. Não, vou fazer assim, depois eu faço dois. O dois está mais certinho, senão vai confundir vocês. Vou fazer esse dois aqui. Depois vocês fazem esse, que é esse mesmo exercício, só que você vai começar com essa frase, tenho vontade de. É a mesma coisa que vocês fizeram agora, só que eu tenho vontade de. Vou fazer esse aqui só para saber se vocês pegaram bem. Agora no papel, você vai pegar um outro papel e você vai escrever a palavra talvez. Igual tá aqui, ó. Talvez. Tá? Você vai escrever no meio da palavra e vai circular, como mapa mental. Aí eu vou marcar 5 minutos e você vai fazer de novo, muito rápido, sem pensar muito, todas as ramificações que você buscar em relação à palavra talvez. Sua vida, seu trabalho, nesse momento, o que você quiser, tá? De novo, não espere muita coisa desses exercícios, estão cansados, enfim, estão com fome e tudo mais. Então é só realmente para a gente testar, né? Ao longo da semana que esse exercício vai se consolidar. Então é só para você entender a tarefa. Então, a mesma coisa, eu vou marcar 5 minutos agora é meio de 25. Quando for meio de meio, eu volto aqui, eu vou desligar até a câmera de novo. Mas façam isso. Circula talvez e criem esse mapa mental. Fechou? Bora lá.
Poxa, quem está finalizando pode ir finalizando. E aí, gente, como é que foi? As canetas coloridas. Assim, quando eu aprendi isso com um grande, né, escritor e ele também é terapeuta e tudo mais, né, que é o Edivaldo Pereira Lima, né? Fiz um curso, lancei um livro com ele. As canetas coloridas, elas servem para você, assim, ter mais opções na hora de escrever, claro, mas para ver as cores que você mais associa ao que você vai escrever, né? Então, se você começa a escrever algumas coisas com vermelho ou com laranja e tudo mais, são coisas que têm algum significado para você que talvez valha a pena escrever. E também é legal, né, variar, né? O importante é ter esse tipo de variação, tá? Eu não usava muito, né? Mas assim, tem gente que usa e gosta e faz bastante sentido, né? A cor, por exemplo, quando você tem várias coisas, você escolhe uma cor para escrever um texto, isso diz alguma coisa sobre você, como você imagina aquilo, né? Aí, você tinha uma aula psiquiátrica. Mas é isso, assim, essa primeira parte, essa base da criatividade, ela tem muito a ver com a personalidade mesmo, assim, não é tanto, assim, um negócio, assim, um passo a passo certinho e tudo mais, é mais essa disposição. Tendo isso, todo o resto vai se encaixando, né? Bom, e aí para a gente finalizar, como você fazer algum... Tá, então aqui, dessa semana eu recomendo que você faça um por dia, né? Esses próximos 5, um por dia. E o que seria interessante, tem 2 textos ali, o exercício dos anos rebeldes e da foto, que eu acho que dariam 2 bons posts, sabe? Se vocês se toparem fazer isso, seria um negócio muito legal, depois mandarem para mim e tudo mais, eu dou uma lida. Porque eu acho que vocês vão fazer coisas bem legais com esses 2 tipos de texto. Depois disso, aí na semana que vem a gente pode reavaliar isso e ver se vale a pena dar mais exercício durante a semana, se vocês permanecem com esse e tudo mais. Mas eu recomendo que seja sempre no início do dia, sabe? Antes de começar o trabalho, assim. Porque normalmente eu não começo resolvendo os problemas no meu trabalho. Eu não começo atendendo pessoas, eu não começo respondendo dúvidas, eu não faço isso. Porque quando você entra no mundo do trabalho e envolve as outras pessoas, você já entra no modo de reação, de resposta ao mundo, né? Você está respondendo a demandas, tá? Então é preciso que você tenha um tempo em que você intencionalmente, espontaneamente, você decide responder uma demanda sua. O copywriter, por exemplo, gosta muito de evitar esse momento, porque como o trabalho dele é escrever, ele imagina, eu escrevo todo dia, mas não é isso. Você escreve todo dia porque mandam você escrever, né? Eu quero que você decida o que você vai escrever. E aí é uma posição diferente. Não tem estilo, não tem brief, não tem nada obrigatório. Então eu recomendo que você comece antes de, assim, pode ser no começo do dia, mas antes de atender essas demandas, essas etapas em que o mundo vai pedir coisas de você. Porque daí você entrou nisso, aí você vai procrastinar porque você vai ter um bom motivo por isso. Estou atendendo o cliente, estou trabalhando, ganho dinheiro. Então, não quero que tenha nenhum espaço para desculpa nobre. Precisa ter um espaço em que você... E é 15 minutos, 20 minutos, não precisa ser mais do que isso nesse momento, tá? Aí, gente, olhando para esse mapa que vocês escreveram, cada um escreveu um mapa que eu tenho certeza que depois vocês podem compartilhar se vocês quiserem, né? No presencial a gente também não obrigava as pessoas a compartilhar, né? Mas é interessante vocês verem os caminhos que vocês tomaram, o que é comum, o que é incomum e tal. E agora, vocês olhando para esse mapa, eu vou, né, tecnicamente eu dou 2 minutos ali, né, para você olhar para esse mapa. Então, eu vou marcar 2 minutos, né, para você dar uma olhada nele, relaxar o máximo que você conseguir, ficar de boa. Você não tem a obrigação de escrever nenhum texto certo, ninguém vai ler esse texto, você não precisa acertar nenhum tipo de estilo público, não interessa. Primeira pessoa, segunda pessoa, quer escrever diálogo, quer escrever um poema, não importa. Deixa aquilo que parecer mais natural para você fazer nesse momento. E aí, eu vou marcar 10 minutos, daí vocês escrevem o texto. E aí a gente encerra a aula. Acho que nem vou responder muitas dúvidas, porque senão fica muito tarde. Fechou? Então, ó, meio-dia 34, meio-dia 36, eu ligo de novo para vocês começarem a escrever o texto, dar esse start. Fechou?
Fechou, fechou. Ah, Maria. O marido tá urrando de fome, né? O homem não sabe produzir, não sabe fazer comida mesmo, né? Bom, aí, gente, vamos fazer a última parte aqui então, que é a parte, na minha opinião, mais difícil daqui do material, que é agora olhar para esse texto, né? Olhar para esse tempo, nesses próximos 10 minutos, e escrever o texto, tá? Vai chegar um momento que você vai achar que não vai ter o que dizer. Você continua escrevendo que você não sabe o que você vai dizer, o que vai acontecer, para que caminho você vai, e aí você vai ver que aos poucos você vai retomando as rédeas do assunto, tá? Não é para ele fazer um sentido como um começo, meio e fim, não é a redação do Enem, tá? É só para você ir escrevendo e você vai perceber que depois, não é para você ler agora, depois, amanhã, quando você reler esse texto, você vai ver que pelo menos tem alguma ou outra, uma boa, ou às vezes duas boas ideias ali que você pode desenvolver em um texto melhor, tá? Então, vou marcar 10 minutos, 12h47, a gente volta, tá? Então, podem começar.
O Pá pode ir finalizando aí, quem está finalizando alguma frase, alguma coisa assim. E é isso. Uma coisa muito engraçada aconteceu uma vez que eu estava fazendo esse curso, que era uma da última semana, assim. Eu fiz por 6 meses, né, esse curso. E aí um dos últimos exercícios era escrever com base em uns objetos e tudo mais. A gente vai, é o que eu falei, eu posso passar essas coisas para vocês de vez em quando. Eu acho que é muito legal. Você tinha que escrever uma história para um objeto, né? E era 10 minutos, sempre é 10 minutos, tá? E aí a gente começou a escrever e tal, eu estava escrevendo 3, 4 páginas e tal. E eu falei, nossa, essa vez está fluindo muito e tal, né? E aí quando parou, ele falou assim, o Edivaldo, né? Falou assim, legal, né, cara? Não sei o quê. Eu falei, pô, maneiro, né? Aí ele falou assim, vocês acham que escreveram quanto tempo? 10 minutos. Vocês escreveram por 25 minutos. E daí a gente foi ver no relógio e, nossa, era... Então, assim, existe um momento que a coisa começa a realmente fluir. Você entra no estado flow, né? Que é um outro livro também que vale a pena ler, daquele mesmo autor de sobrenome impronunciável, né? Do Csikszentmihalyi, eu acho que é assim que fala. Mihaly. E aí a coisa flui muito mais, fica muito, né, mais interessante. O que vocês acharam? Me digam aí. Foi difícil, não foi? Terapêutico. Terapêutico. Porque passa muito... Oi? Oi? Eu já vi gente chorando fazendo esse tipo de exercício, sim. Já vi gente, cara. Pois é, tu vai escrevendo ali, vai tirando as ideias da cabeça, né? Às vezes tu fica com muita coisa acumulada e tu não consegue tirar. Exato, tu escreve cara. coisa aleatória ali. Cara, assim, principalmente o aquecimento, ele tem esse propósito, né? De tirar os pensamentos invasores, assim, essas preocupações bobocas, do tipo, não posso esquecer de pagar a conta da água. Uhum. E o que mais aí? Alguém tem um comentário? Eu sei que, assim, não é o ideal, né? Assim, poxa, a gente tá no horário de almoço, tá quase 4 horas de aula já, 3 horas e meia. Me superei, hein? Superei, menos de 4 horas. Mas e aí, O bom professor é assim. Algum comentário, alguma coisa assim, alguma dúvida também, se tiver? De boa. Eu ia responder algumas perguntas, mas eu acho que vai ficar muito, muito longo, né? Eu vou mandar depois no grupo escolher algumas, assim, até porque várias pessoas vão ver depois, né? Mais da metade das pessoas não puderam participar hoje. E aí, quando elas, né, ao longo da semana, eu mando respondendo as perguntas mais interessantes, ou aquelas que eu não vou responder agora, que nem são essas de pesquisa mesmo e tal, fazem mais sentido na aula de pesquisa. Mas se tiver alguma dúvida em relação à aula, à criatividade, aos exercícios e tal, pode mandar ver. Ou mandar no chat, né, também, se quiser. E assim, também e é uma coisa legal, né? Você ver seu texto agora já com palavras nele, em vez de só você olhar para a tela em branco, né? Eu acho que é interessante vocês, se vocês quiserem, né, ao olharem para esse texto amanhã e verem se não sobra alguma ideia. Mas eu acho que eu fiz pensando nisso, em vocês aproveitarem isso para pensando em textos que seriam interessantes, né? Que eu acho que é esse dos Anos Rebeldes e esse do retrato, acho que são muito bons, assim. Vão testar uma habilidade suas de interpretar imagens, né, e traduzir aquilo para texto, que eu acho que vale muito a pena, tá? Mas se for só isso, se não tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui, gente. De boa? De boa. Eu senti bem isso que você falou, Rafael, de tirar os pensamentos que ficam com frequência na cabeça. Até aquele meu mapa lá do talvez não teve, assim, só preocupação praticamente. Então, só coisa que, assim, que a gente vai pensando com muita frequência mesmo, sabe? Isso atrapalha muito o processo criativo, porque, claro que porque, assim, primeiro, são preocupações nobres em geral, né? Então, são preocupações financeiras, preocupações emocionais, às vezes, e tal. E você não se sente até um pouco irresponsável, imaturo de não dar atenção para essas coisas, né?
Só que isso também te impede de desenvolver as habilidades e a mentalidade, a personalidade que vão te ajudar a vencer essas mesmas coisas, né? Porque, em geral, a gente tem essa questão, né? A gente acha que o caminho mais rápido para um lugar é em linha reta. E, às vezes, você vai ter que tomar esse caminho mais oblíquo, indo fazendo essas técnicas, aprendendo, para você conseguir voltar para o caminho, né? E tem um cara que escreve só sobre isso, um cara que chama John Kay. Né? Tem um livro que chama Obliquity, né? Obliquidade, que ele fala só isso nos negócios, enfim, na vida como um todo, né? E eu estou bem convencido de que ele tem razão nesse sentido. Mas essa técnica, sempre que você for escrever ou tiver sem ideias, ou enfim, quer entrar nesse estado, esse é um dos melhores exercícios que eu já fiz. É extremamente simples, é fácil, não exige muito tempo, assim, para mim tem todas as características de algo que pode virar um hábito, né? Como eu falei, hoje eu não faço mais isso com frequência, né? Não faço todos os dias, né? Só faço realmente quando eu estou não sei como pensar aquele assunto. Mas se vocês fizerem isso essa semana, que tem um por dia, né? Mas depois continuarem fazendo isso por 30 dias, vocês vão ver uma diferença muito grande mesmo, no modo como vocês trabalham, as ideias que vocês têm, como aquilo... Aí tem esse efeito spillover, né? Então aquilo vai transbordando para outras áreas da vida sem que vocês façam muito esforço, né? Mas é isso. Fechou então, gente? Eu vou parar aqui de gravar. Peraí. Deixa eu ver se está certo aqui. Venceu meu baby care. Eu vou parar aqui de gravar.